Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Essa semana vamos entrar um pouco mais cedo no nosso devocional, né? Bom dia, tudo bem, meu amor? Essa semana, na verdade, agora por um período, vou estar fazendo café com cacau às 6 horas da manhã. Assim fica num horário um pouco mais fácil de vocês poderem participar. E a mensagem de hoje, ela tá muito importante, muito especial. Algo que o Senhor colocou em meu coração para trazer para vocês e que faz total diferença na nossa vida. Total diferença na nossa vida. Então, eu vou aguardar mais uns minutinhos para a gente fazer uma oração e dar início ao nosso café com cacau. Tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Bom dia, amiga Carol. Minhas campograndenses, vocês acordam cedo, hein? Vamos lá, meninas. Vou aguardar só mais uns minutinhos para o pessoal entrar. E aí já vou fazer uma abertura aqui com vocês. Para ficar um pouco mais... Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo animadas. Meninas, para quem não sabe, hoje nós estamos iniciando 21 dias de um jejum e oração, que será um tempo especial com o Senhor, para que nós possamos estar vivendo isso de forma mais intencional. E eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, que muitas de nós vamos conseguir sentir esse espírito com o Senhor. E a mensagem de hoje que eu escolhi, ela fala sobre romper as algemas, que é algo muito importante, porque se nós não rompermos com aquilo que estava no lugar do Senhor na nossa vida, nós não vamos conseguir realmente ir para o próximo nível. Então agora eu vou fazer uma abertura para as meninas que ainda não participaram, né, do Café com Cacau. Eu sempre faço uma oração no começo e depois eu dou a palavra, justamente para convidar o Espírito a estar aqui com nós, tá bom? Com licença, meninas. Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso e maravilhoso, Senhor, obrigada porque hoje o Senhor nos deu mais um dia de vida. Senhor, obrigada porque todos os dias são dias para nós podermos estar melhorando, Pai, para nós podermos corrigir aquilo que não estava conforme o Teu coração. Pai Celestial, que possamos ter o pensamento voltado a Ti, Pai. Que possamos ser mulheres dedicadas, posicionadas, Pai. Mulheres comprometidas. Que o Senhor possa nos guiar durante esses 21 dias. Que o Senhor possa estar conosco, Pai. Nos mostrando o que nós devemos fazer. Pai, nós queremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Pai Celestial, que o Senhor nos dê direção, nos dê discernimento, que o Senhor ilumine os nossos caminhos, Pai, e que o Senhor nos fortaleça ao longo desses dias. Que a mensagem de hoje seja especial para cada uma que está aqui, que o Senhor fale através de mim, Pai, e que juntos possamos estar criando mais intimidade, que juntas possamos estar mais fortes contigo, Pai. E são essas coisas que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então a mensagem de hoje, ela fala sobre romper as algemas. E eu escolhi o versículo que fala exatamente sobre isso, que está em 2 Pedro, ali no capítulo 2, no versículo 19. E diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, eu vou explicar para vocês agora numa forma que a gente vai entender melhor. Quando tem algo na nossa vida que não nos deixa progredir, quando tem algo na nossa vida, exemplo, você tem algo que você fala assim, eu não consigo ficar sem tal coisa. Ou você dá mais valor, exemplo, ao dinheiro, ou você valoriza mais, está vendo série todo o tempo, ou você valoriza mais perder o seu tempo de forma intencional com algo que não vai te evoluir, ali está sendo o seu Senhor. Por quê? Porque onde nós depositamos a nossa energia, onde nós depositamos o nosso tempo, ali está sendo o nosso Senhor. E hoje eu te pergunto, onde você quer depositar o seu tempo?
Quem você quer que seja o seu Senhor? Porque às vezes não é com intenção, nós estamos levando a vida tão automático que nós não conseguimos perceber que nós estamos fazendo de outras situações o nosso Senhor. E isso nos leva a viver de forma muito negativa, de forma sem propósito, sem intencionalidade, entende? Então que hoje vocês possam refletir sobre isso. Quem tem sido o Senhor da minha vida? O que eu estou fazendo? Por exemplo, tem mulheres que cuidam muito do corpo e aí esquecem do resto. Tem pessoas que o dinheiro se torna o senhor da pessoa. Tem pessoas que a bebida se torna o senhor da pessoa. Não está feliz se não tiver uma bebida. Então que nós possamos prestar atenção ao nosso redor. O que tem sido o Senhor na nossa vida? E aqui eu anotei alguns pontos e vou falar para vocês. A vida às vezes quer nos tornar fracos, mas Deus quer que sejamos maiores que nossas fragilidades. Para que vençamos, não podemos focar apenas na nossa capacidade. Muitas pessoas acabam vivendo de forma abaixo da média, acomodadas, desculpando-se com argumentos de que é impossível mudar, melhorar e crescer. Então aqui eu vou falar para vocês algo muito forte. Quando eu comecei a transformar a nossa vida, quando começamos a criar novos hábitos, tinham aqueles antigos hábitos que eu falava assim, não, mas isso aqui eu amo fazer, como eu não vou fazer? Ah, mas isso aqui eu amo comer, como eu não vou comer? Ah, mas tal dia em tal horário é o horário que eu vejo uma série, é o horário que eu faço tal coisa. E aí você começa a criar empecilhos, começa a dar desculpas para o que você realmente quer para a sua vida. Então hoje que você possa se perguntar, eu quero realmente ser uma pessoa melhor? Eu quero ser uma pessoa melhor amanhã? Quem eu quero ser? Porque eu acho que por muito tempo a gente vive no automático e esquece de perguntar para nós mesmos, quem eu quero ser? O que eu estou fazendo com a minha vida? E é importante nós nos fazermos essas pequenas perguntas, porque essas pequenas perguntas vão te levar para o próximo nível. E aí vocês vão conseguir romper com essas algemas que te prendem nesses antigos hábitos. Então, o que hoje tem incomodado você, que você acha que é normal, mas que está te levando para esse caminho da desordem, que está te levando a não concluir o que você tem que concluir, que está te levando por um caminho que não é o caminho que você de fato quer para a sua vida. Que hoje você possa refletir sobre isso. E aí eu anotei mais alguns pontos. Todas nós temos a escolha de viver uma vida acima da média. Mas, para isso, não podemos permitir que nada escravize a nossa mente. Ou seja, nos mantenha presas em algemas do desânimo e da incredulidade. Então que hoje, amiga, você possa realmente ver aonde está a sua atenção, porque onde está a nossa atenção, ali é o nosso Senhor. E a nossa mente, ela pode estar presa em tantas coisas. Ela pode estar presa no medo, na angústia, ela pode estar presa na ansiedade, com aquela ânsia do amanhã, sem você estar querendo viver o agora. Ela pode estar presa no passado. Às vezes você fez algo no passado que você fica se culpando, ou você não fez algo e você ainda assim se culpa por não ter feito. Então hoje eu te convido a viver de forma mais clara, de forma mais objetiva. Hoje eu te convido a estar presente no agora, de verdade. Então que hoje você possa pensar assim, o que eu estou fazendo hoje para minha vida mudar, para minha vida se transformar? Como eu tenho pensado? O que está dominando a minha mente? Vocês já pararam para pensar dessa forma? Já analisaram o que vocês pensam tanto? Exemplo, não sei se vocês têm um relacionamento hoje ou já tiveram no passado, e aí acontece alguma coisa, alguma briga ou alguma situação ruim, e aí você fica fortalecendo aquele pensamento, pensando só naquele problema, sem, na verdade, focar na solução, sem focar no resultado que pode ter se você mudar alguns comportamentos em você. Já pararam para pensar dessa forma? Que é justamente aquilo que você fica pensando muito que você vai atrair. Aquilo que você pensa muito é o que vai acontecer. Então você tem que tomar cuidado com o que está na sua mente. Você tem que tomar cuidado com o que tem sido o seu Senhor.
Hoje, eu analiso a minha vida assim e eu até me acho bem corajosa, sabe? Mas tem vezes que eu fico presa pensando o que vão pensar de mim. Meu Deus, o que as pessoas, tal coisa. E aí, quando eu comecei a preparar essa mensagem, que eu encontrei na Bíblia algumas passagens, eu comecei a pensar: as pessoas não podem ser o Senhor da minha vida. Eu preciso confiar no Senhor acima de tudo. Eu preciso colocar Ele na minha frente. Eu preciso ter o olhar fixo nele. E é o que eu estou fazendo, eu estou transformando, estou me guiando dessa forma. Então que hoje, amiga, você possa colocar a mão na consciência e ver quem está sendo o seu Senhor. E nesse mesmo versículo que eu vou ler novamente para vocês, de 2 Pedro 2,19, ele diz: prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Entende? Então, o que tem dominado o seu coração? O que tem dominado a sua mente? O que tem te feito escrava? Uma vez eu ouvi do Paulo Vieira a seguinte menção. Ele falou numa mentoria que eu faço junto com a esposa dele. E ele falou que uma vez foi num lugar, num restaurante, se eu não me engano, assim, e era no ar livre. E aí o cara falou pra ele assim: ah, você que é o Paulo Vieira? Aquele cara que não bebe, que não fuma, que não faz nada, fez assim. E aí ele começou a falar várias coisas pro Paulo. E aí ele falou pro Paulo que o Paulo era escravo. E aí nisso o Paulo falou: não, agora eu vou te explicar quem é que é escravo aqui. Aí o cara nisso tinha saído já algumas vezes para ter que fumar lá fora, sabe? Do restaurante e tudo, mesmo sendo no ambiente aberto. E aí o Paulo falou para ele bem assim: você já parou para pensar que o escravo aqui é você? Que você está preso a um cigarro? Ele te domina, ele te tira dos ambientes, ele te coloca fora dos lugares, ele te leva um mau cheiro. Aí ele falou: quanto tempo você fuma? E com certeza lá no fundo você já quis parar várias vezes e não conseguiu. Quando o Paulo falou essas coisas, e aí inclusive falou sobre a bebida também, falou para ele bem assim: você consegue sentar num restaurante e não tomar um álcool? E aí o cara se calou. E por quê? Porque de fato esse estava sendo o senhor desse cara. De fato esse cara estava sendo escravizado. Porque você não conseguir largar algo, gente, isso é terrível. Isso está te dominando. Vou dividir algo pessoal com vocês que eu decidi no começo de junho. O açúcar, para mim, ele causa um efeito como se fosse alcoólico. Eu fico extremamente agitada, os meus pensamentos ficam bagunçados, eu não consigo concluir o que eu estou fazendo, eu fico muito agitada e compulsiva. E algumas vezes eu fiz alguns propósitos de ficar sem açúcar e para mim funcionou muito bem. E aí o que eu fiz? Um dia, agora em junho, no dia 31/1 ali, chamei o Guilherme e falei: amor, eu vou ficar sem doce até o ano que vem. Aí ele falou: você ficou doida? Eu falei: eu preciso fazer isso porque eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso me desafiar e não colocar o açúcar como o meu senhor. Eu preciso não colocar o açúcar como algo que me domina. Eu preciso dizer para o meu corpo que quem manda nele sou eu. Quem manda no meu corpo sou eu. Que o meu Senhor é o Senhor realmente, é o Criador. E não um simples açúcar, um doce que eu não consigo ficar sem. Eu não tinha contado isso em público para ninguém até agora. Tô dividindo isso com vocês. Mas é algo que para mim faz total diferença. Eu não sei como é para vocês. E eu não sei se vocês já experimentaram ficar um período ali maior de 21 dias, por exemplo, sem o açúcar. Mas é muito desafiador no começo e depois você começa a se sentir assim muito poderosa, de saber que você consegue controlar a sua mente, a sua língua, que você consegue controlar o alimento mesmo e não o alimento de controlar, sabe? Chegar num lugar e você fala: não, eu não como, não, eu não quero. E tá tudo bem, você não vai surtar por causa disso, entende? Então, esse é um exemplo que eu tô dando da minha vida. Por que eu falo da minha vida? Porque dessa forma, você consegue identificar melhor na sua vida o que tá te prendendo, o que tem sido o seu Senhor, entende? E aí, nessa escritura de Pedro, o que Pedro nos diz sobre isso? Que o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Ou seja, aqui para vocês eu estou abrindo que o açúcar era algo que me dominava.
Então eu decidi eliminar da minha vida por um período, mas no fundo do meu coração eu quero ficar sem mesmo, sabe? Eu quero aprender a ter prazer em comer uma fruta e ser feliz com isso. Não algo que vem industrializado de fora, que inflama o meu corpo e que ainda inflama a minha mente, entende? Então isso quer dizer que existem pessoas muito cativas em áreas da vida, mas que ao se renderem a Deus, passam a experimentar a verdadeira liberdade. Então, o que eu quis dizer com isso sobre a verdadeira liberdade? É que hoje, vou citar novamente exemplos da minha vida. Eu sou uma mulher que eu controlo o que eu como, o que eu bebo, o ambiente que eu quero estar, aquilo que eu quero falar, o que eu não quero falar, coisas que eu quero passar e coisas que eu não quero passar, situações que eu decido viver e situações que eu não quero me colocar. Porque por muito tempo eu fui aquela pessoa que tudo tá bom, né? Então eu aceitava tudo. Tudo que as pessoas me diziam, ah, tá bom, vou fazer. Tudo que acontecia, ah, não, eu quero. E o que eu tava fazendo se eu não tava me controlando? Se eu não tava tendo o controle próprio da minha mente, do meu corpo? E desde que eu comecei a caminhar mais com o Senhor, que eu comecei a criar uma intimidade real com Ele, intencional, que eu comecei a separar tempo no meu dia e na minha vida para estar com o Senhor, tudo foi mudando. Porque eu passei a preencher vários vazios que tinham dentro de mim com a palavra, com a oração, com a escritura. E hoje eu estar fazendo isso aqui com vocês é um chamado mesmo do Senhor, sabe? Porque dizer para vocês que eu sou perfeita, não sou. Dizer para vocês que é fácil acordar todos os dias às 5 da manhã, dedicar tempo, vir aqui e me expor e poder falar do Senhor para pessoas que às vezes querem ouvir, mas tem gente que não quer. E expor aquilo que eu falei para vocês. Eu era alguém que tinha necessidade de aprovação. Eu precisava que as pessoas gostassem de mim. Então, o que estava sendo o meu Senhor? Muitas coisas estavam sendo meu Senhor, menos o Senhor de verdade. Mas hoje eu digo para vocês com convicção de que o Senhor é o meu Senhor, de que o Senhor é o meu Criador e que eu sou muito feliz por estar aqui hoje falando com vocês, trazendo essa palavra e linkando junto com um pouco de inteligência emocional. Porque eu acredito que são coisas que precisam caminhar junto, a espiritualidade e a inteligência emocional, entende? Porque dessa forma nossa mente vai expandir. Vocês vão começar a viver no sobrenatural, que é algo que, sabe quando vocês falam, ah, isso aqui era destino, ah, isso aqui era, não sei, aconteceu. Não, gente, o Senhor tem o dedinho em tudo. Mas hoje eu preciso te dizer, você tem que dar o passo. Você precisa dar o passo e confiar nele. Você precisa fazer orações intencionais com o Senhor, abrir a sua boca para pedir aquilo que você quer para a sua vida. Você precisa abrir as Escrituras e falar, Senhor, me ajude a ler as Escrituras, me ensina a entender o que está aqui. E o Senhor vai te mostrar, Ele vai guiar esse seu caminho. Que hoje você possa não duvidar de si mesma, que o propósito que você colocou para quem está aqui no nosso jejum de 21 dias, que o propósito que você colocou nesse período que seja realizado, mas porque você exerceu fé, porque você confiou no Pai e porque você foi uma mulher obediente. Porque é um período de 21 dias que para o mundo de hoje é até longo. Hoje em dia, quem consegue fazer algo por 21 dias? As pessoas querem tudo muito rápido. Mas a vida ela é assim. Vocês precisam ter calma, paciência, ser leves. Confiar no Senhor de forma clara e objetiva. Então aqui, eu sempre faço no final uma reflexão. Vou mostrar para vocês aqui. Então, quantas vezes que nós falamos que somos livres, mas na verdade estamos presas? Aí aqui, presas à ansiedade, presas ao medo, à necessidade de aprovação, presas no celular, presas no passado, presas em relacionamentos tóxicos. E eu não digo que só no relacionamento conjugal ali. Eu digo com amizades, às vezes com alguém da família que às vezes está te fazendo mal por um período. É importante você se afastar para poder se posicionar melhor. Estar presas a uma aparência espiritual. Aquela pessoa que até vive aparentemente bem, mas que lá no fundo está vazia. Então que hoje você possa fazer boas escolhas na sua vida. E eu sempre faço uma oração no final, né, do nosso devocional. E é uma oração que eu anoto porque depois eu envio
Vou enviar principalmente lá no nosso grupo para vocês hoje também. E a oração de hoje é a seguinte: Pai, hoje eu reconheço que muitas vezes tenho sido dominada por coisas que não vêm de ti. Eu tenho chamado de liberdade aquilo que na verdade são correntes disfarçadas na minha vida. Me liberta das algemas da alma. Seja o meu Senhor absoluto. Durante esse jejum me guia, me molda e me renova. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, a mensagem de hoje foi essa. Espero que vocês possam ter entendido. Se vocês quiserem conversar a respeito disso, pode me chamar que eu estarei por aqui. E que hoje você possa confiar no Senhor e fazer dele o Senhor da sua vida de verdade. Então, que o seu dia seja maravilhoso e que o Senhor esteja presente em cada detalhe. E até amanhã. Um grande beijo e obrigada por quem esteve aqui nesse período. Eu tenho certeza que o Senhor está vendo lá de cima você dedicando esse tempo a Ele. E pode ter certeza que o seu dia hoje será diferente. Termina a nossa live aqui agora e faça uma oração. Ora para o Senhor na intimidade com Ele, no secreto com Ele. E fala o que tem no seu coração. Ele está aqui para ser nosso amigo. Tá? Além de tudo, o Pai maravilhoso que às vezes nós não tivemos aqui na Terra. Ele pode ser aquele Pai incrível que vai além do que nós possamos imaginar. Obrigada, amiga. Obrigada. Um grande beijo, meninas, e até a próxima.